sou Michele e hoje eu vou estar falando sobre rigor mortis para vocês em animais. Bom, e o que de fato é o rigor mortis? O rigor mortis é a causa natural do animal à morte, onde os músculos deles ficam rígidos. Mas por que, Michele, isso acontece? Porque o coração para de bombear sangue e os músculos param de receber oxigênio. E com isso, o rigor mortis tem 4 fases e eu vou estar explicando cada uma delas para vocês. Bom, a fase da latência, ela pode durar mais ou menos cerca de 2 horas. E agora tem a parte do desenvolvimento, que dura até 12 horas, que é quando o músculo começa a ficar mais rígido. E tem a fase do pico, que vai até 24 horas, né? Que é o limite. Tem a fase do relaxamento, que a rigidez vai diminuindo com o tempo. Bom, o que influencia a rigidez da carne? O tamanho, né, do animal, o ambiente onde ele está e também influencia muito a causa da morte do animal. Bom, e investigações veterinárias também ajudam a identificar o tempo exato, né, de causa da morte. Por exemplo, de mamíferos vai de 24 a 48 horas, aves vai de 12 a 24 horas e peixes vai de 2 a 6 horas. Por isso, é importante compreender e entender o rigor mortis para poder entender de fato como ocorreu a morte do animal e de que forma. Para começarmos a falar sobre resolução de rigor, é importante sabermos sobre 2 coisas: o que é miofibrila e o que é proteólise. A miofibrila nada mais é do que a organela responsável pela contração muscular. Ela é formada por proteínas que constituem os miofilamentos grossos e finos, assim formando a organela. A proteólise, ela é um processo bioquímico em que consiste na degradação de proteínas por enzimas proteolíticas, que nesse caso são as catepsinas e as calpaínas. Agora sim, nós finalmente podemos falar sobre resolução de rigor. Após o abate do animal, acontece o processo natural chamado rigor mortis, assim como mencionado anteriormente. Com o passar do tempo, essas enzimas proteolípticas, elas começam a degradar a proteína miofibrilar, assim deixando a carne bem mais macia. O grau de maciez da carne vai depender da eficiência desse processo de degradação. Alguns fatores, como temperatura, manejo pré-abate e tempo de maturação da carne, também podem influenciar nesse processo. Assim, quanto mais miofibrilas são degradadas, mais macia a carne tende a ser. Quando falamos da curva do pH na conversão de músculo em carne, estamos falando de um processo fundamental nas características finais da carne, como a textura, a cor e a capacidade de retenção de água. Logo após o abate, o músculo ainda tem reservas de energia na forma de glicogênio, que começa a ser degradado em ácido lático, por falta do oxigênio. E assim, com esse acúmulo do ácido lático no tecido muscular, o pH começa a cair rapidamente. Quando chega na fase rigor mortis, a queda do pH continua até que se esgotem as reservas de energia e o ácido lático atinge seu ponto máximo de produção. A partir de 24, 48 horas é o ponto que o pH está mais baixo, geralmente entre 5.4 e 5.8, mas aí vai depender da espécie do animal e do manejo pré-abate. Assim que o pH se estabiliza, a gente entra na fase mencionada anteriormente, na resolução de rigor, onde começa a degradação das miofibrilas e assim tornando a carne mais macia. Mas podem ocorrer algumas complicações na curva de queda do pH, como a demora ou a rapidez. Ao termos uma curva de queda do pH muito rápida e em temperaturas elevadas, podemos acabar tendo os resultados indesejados, como uma carne pálida, mole e exudativa, que perde muita água no cozimento. Por outro lado, quando a curva de queda do pH é muito lenta, podemos acabar tendo uma carne DFD, Dark Firm Dry, que geralmente acontece em estresse pré-abate e o animal não tem tanta reserva de energia, não tem tanta reserva de glicogênio, ou seja, não tem tanta produção de ácido lático, e isso acaba influenciando diretamente na qualidade da nossa carne.